Muito boa noite a todos os nossos queridos amigos, nossos internautas, nossos ouvintes que nos acompanham aqui em mais esse programa Espiritismo e Atualidade. Eu, Cosme Deolindo, e aqui ao meu lado, minha amiga companheira Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Boa noite, Cosme. Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui para mais um programa, né? Mais um finalzinho de domingo com estudos espíritas, graças a Deus. É ao vivo, né, Silvia? Ao vivo, pois é, ao vivo, né? Voltando com tudo. É isso aí. Então, vamos iniciar nosso programa, né? Pois é. Os nossos amigos estão começando a chegar agora. Nossa querida Rosana Dias aqui conosco. Vejamos, vamos colocar aqui a Rosana. Boa noite, Silvio Cosme, a todos. Boa noite, Rosana. Que bom que você está aqui. Boa noite, né? Rosana. Pessoal, hoje acho que está no feriadão, né? De repente, é verdade. E ainda não retornou, né? Mas a gente vai... Muita gente fora, né? Mas o programa fica gravado, né, Silvio? Isso é bom, né? Exatamente. A gente vai começando e conforme o pessoal for chegando, a gente vai falando, cumprimentando, mas vamos que vamos, né? E para aqueles que não puderem assistir hoje, como você falou, o programa é gravado, então a pessoa vai lá e já entra, né? Nossa querida Cátia Morena aqui conosco também. Boa noite, querido Silvio Cosme, a todos. Boa noite, Cátia. Boa noite, Cátia. Muito bem, né? Professora Cátia. Então, vamos nessa. Como vocês sabem, é um web rádio Consolador, um web rádio totalmente espírita, e nós temos por hábito iniciar os nossos programas com uma prece, sempre pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um trabalhinho, né? Então, convidamos a todos que estão aqui nos acompanhando para elevarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhar esta pequenina prece de abertura que nosso irmão Cosme fará por nós. Cosme, meu querido, por favor. Vamos à nossa prece inicial. Amigo Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em seu nome para mais a apresentação deste programa Espiritismo e Atualidade. Possam aqui estar conosco os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os companheiros responsáveis pela essa web rádio, Cristo Consolador, que eles possam nos conduzir às melhores reflexões sobre o tema que nós abordaremos aqui nesta noite. Após a transmissão deste programa, todos nós possamos estar com os nossos corações mais solidários, fraternos, amigos e irmãos, e que as benesses que nós aqui recebermos, nós possamos dividi-las com todos aqueles que encontrarmos pelos nossos caminhos. Os nossos amigos, os nossos parentes e também, Senhor, os nossos desafetos. Envolva-nos todos, Senhor, na sua presença, com o seu amor, e que nós possamos, Senhor, ao final dessa jornada, nos fazer merecedores de todo esse amparo, de toda essa proteção. Te agradecemos mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos então agora à leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vejamos o que caiu para a nossa reflexão. É o capítulo 19. A fé transporta montanhas. E vamos falar da fé humana e a fé divina, que é o item 12 desse capítulo 19. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Graças a Deus, né?
Muito bem, vamos cumprimentar a nossa querida Maria de Fátima Enes, que chegou agora aqui também. Boa noite, Cipicose, boa noite a todos, irmãos. Boa noite, Fátima. Boa noite, Fátima. Muito bem. Bom, pessoal, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Nós estamos até com as nossas letrinhas aí, com os nossos nomes, num balãozinho amarelo, justamente em homenagem ao Setembro Amarelo. E nós iremos abordar hoje um tema bastante relevante, sobretudo nesse mês. Não é isso, Cosme? O que nós vamos falar hoje? Qual será a nossa temática? Deixe-me até colocar aqui para começar a correr, né? Para as pessoas ficarem olhando aqui a nossa temática de hoje. Pronto, já está aí, já dá para tirar uma colinha. Dá para tirar uma sacola, né? Isso nos ajuda, né? Sobre aquilo que nós vamos ter que falar, sobre aquilo que nós vamos ter que discutir, né? Exatamente. Vamos falar sobre um tema que tem tudo a ver, né, com esse mês, né? Sobre o que é o Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, né? E a gente deu como título Suicídio e as suas consequências. Exato. Parece um tema muito batido, Silvia, todo ano falar sobre isso, mas é muito importante, né? Porque é um assunto que ele não é divulgado, mas ele atinge a todas as nações, a todos os países, ao homem de uma maneira geral. E aqui do nosso país, de uma maneira ou de outra, ou como diz a própria Organização das Nações Unidas, né? Se trata esse assunto com uma certa cautela, né? Com muito cuidado para que isso não se transforme numa pandemia, né? Não se tenha algo equivocado se alastrando para as pessoas, principalmente aquelas que gostam, né? Que têm os seus iluminados, né? Aquelas pessoas que têm devoção, seja na música, seja no campo das artes, né? E o suicídio seria uma tragédia se as pessoas começassem a seguir aqueles que buscam esse tipo de saída da vida, que, segundo a doutrina dos espíritos, é uma das piores situações que o espírito pode buscar para reingresso no mundo espiritual. É a pior solução, né, Cosme, para os problemas, né? Na verdade, a pior solução. Em vez de ser uma solução, cria-se um problema ainda maior, Silvia. Ainda maior e muito mais doloroso. Eu sempre costumo comentar, Cosme, que não importa qual seja a situação que nós estejamos atravessando, né? Viver é sempre o melhor, né? Viver é sempre o melhor, porque amanhã vai ser outro dia, né? Amanhã é outro dia, e depois outro dia, e nós sempre somos capazes de superar os problemas que a vida nos apresenta. Por quê? Porque tudo acontece pela vontade de Deus, e Deus não nos dá missões impossíveis, né? Ele nos dá apenas aquelas que nós podemos cumprir, né? E se a gente acha que não pode com aquela missão, a gente está enganado, está com um pensamento equivocado, porque a gente com certeza pode. Basta que a gente acredite e siga em frente, apesar das dificuldades, né? Apesar das dificuldades. Essa situação sobre o Setembro Amarelo, é importante que a gente fale que não é algo do movimento espírita, criado no movimento espírita, mas é um caso, é uma situação que o espiritismo ele abraça de uma maneira muito profunda, porque sabe das consequências, né? Daqueles que decidem por esse tipo de extermínio da sua vida. Então, para todos nós, existem outras campanhas, né, que são feitas, né? Mas essa, particularmente, como a doutrina espírita ela trabalha muito bem essa questão da relação do mundo material com o mundo espiritual, nós temos relatos daqueles que optaram por esse tipo de situação e nos dão qual é o verdadeiro sentido naquele momento de maior dor, conforme você mesmo falou, né, Silvia? Por pior que seja, há sempre uma esperança. Mas essas pessoas
se precipitaram nesse raciocínio e tomaram esse tipo de resolução em suas vidas. Quando a gente fala sobre a questão de suicídio, né, a Federação Espírita Brasileira, no Conselho do Estado, o CERJ, né, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro também trabalha muito bem esse tema, né, a Associação dos Médicos Espíritas do Estado também, e as casas espíritas, de uma maneira geral, deveriam estar sempre muito atentas a esse momento e, principalmente, reiterar durante o ano, naqueles momentos em que se fazem as preces para os desencarnados, para esses irmãos que tiveram essa passagem através de suicídio, de mortes violentas, que seria uma forma de você estar acalentando um pouco mais esses corações. Há uma obra dentro um livro, né, da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que é um clássico para a gente abordar esse assunto, que está muito bem explicado. O livro tem toda uma história, quando ele foi publicado, por que foi publicado, o tempo que demorou a ser publicado. Mas, ao mesmo tempo, apesar de todo esse mistério dessa obra, Memória de um Suicida, ele também carrega um peso para aquelas pessoas, mesmo espíritas, em relação ao entendimento. Porque é muito comum as pessoas interpretarem que parece que é um livro muito pesado, é um livro que as pessoas não têm coragem de abrir para poder ler. Alguns tomaram coragem, mas pararam. Outras pessoas não veem com bom entendimento essa leitura, quando na realidade ali está um documento que é um clássico para aqueles que compõem essa história. É um depoimento, né, Cosmo? O livro ele é maravilhoso, né? É um depoimento de um espírito que passou por essa experiência e ele nos relata passo a passo tudo que aconteceu com ele, né? Desde o momento em que ele consumou, né, a sua ideação e até a sua regeneração, até quando ele vai retornar, né, numa nova existência, explicando, inclusive, o porquê, né, dele ter passado pela experiência que ele não suportou, né, e que o levou a decidir pela interrupção da vida, né? Tudo é explicado ali. E quando você falou muito bem, Cosme, da questão que até mesmo espíritas têm muito receio, muita ressalva na leitura desse livro, é porque a primeira parte do livro é a parte que eu diria assim, mais contundente, né? É aquela parte quando relata o pós, né? O pós-suicídio, as experiências, para onde o espírito é levado, inclusive, não como castigo, mas para sua proteção, né? Porque ele efetivamente está pleno de fluido vital e para impedir, né, que espíritos menos felizes o vampirizem, né, o prendam e vampirizem, os lanceiros de Maria de Nazaré, responsáveis pela casa de correção, né? Na verdade é um hospital e uma casa de correção Maria de Nazaré, levam esses espíritos para esse local, onde eles então irão ali ficar aguardando o momento de serem socorridos, porque eles precisam drenar toda a energia vital que está ainda, né, em seus corpos espirituais. Então, essa primeira fase é uma fase mais contundente, como eu disse, né? E algumas pessoas acham que o livro inteiro será assim, mas não é. As pessoas precisam superar, né? Passar a leitura dessa primeira parte, que depois o livro vai nos mostrar todo o amor de Deus, né? Toda a misericórdia divina para o atendimento desses espíritos, né? Para o atendimento desses espíritos. Inclusive, fazendo com que eles entendam o grande erro cometido em virtude do desperdício da encarnação, né? O desperdício da encarnação, que é um ponto importantíssimo, né? Importantíssimo que a gente deve abordar nessa situação. E a história desse livro, né, Silvia, é uma história que
A dona Ivone da Mara Pereira, que é autora, né, juntamente com o espírito do Camilo, né, e Exato. que vai relatar isso, né, o grande escritor português, né, e que ele É o assume Camilo Castelo Branco, né, que assina como Camilo Cândido Botelho. Camilo Cândido Botelho, exatamente, ele vai usar um pseudônimo, né, para não se colocar como ele, mas a gente sabe, né, pelas essas informações, que ele... E é interessante, Silvia, porque a dona Ivone, ela tem toda uma vida, uma trajetória de vida toda voltada para o atendimento dessas pessoas suicidas. Porque ela, quando médium, que era, né, de trabalho mediúnico, ela era voltada para fazer as orações para os suicidas, né? Ela pegava aquele obituário do jornal e fazia a prece para essas pessoas que desencarnaram, principalmente aqueles que ela sabia que tinham extinguido as suas vidas através do suicídio. E ela é uma pessoa que tem uma trajetória o tempo inteiro voltada exatamente para isso, até porque ela, em vidas anteriores, também cometeu o suicídio. Por 2 vezes, né, Cosmo? Exatamente. Então, isso é bem interessante, porque é alguém que veio nessa encarnação, na encarnação que ela teve, com esse propósito de tentar trazer para aqueles que fizeram o mesmo que ela, veja que não foi uma única vez, e relatar exatamente qual foi essa situação. Então, não teria pessoa melhor, alguém que com conhecimento doutrinário, com o amparo da espiritualidade e que já tinha vivido isso. E essa obra, ela não é publicada de uma hora para outra, ela demorou mais de 40 anos para ser publicada. Por várias situações. É muito interessante, Cosme, que Ivone, quando recebeu essa obra, ela era muito jovem, né? Muito jovem e com pouco conhecimento doutrinário. Então, a obra, para ser publicada, foi revisada doutrinariamente por nada mais, nada menos que Leon Denis, né? Leon Denis o espírito Leon Denis fez a revisão doutrinária, né, da obra para que ela fosse publicada. Então, é muito interessante a gente observar, porque é uma obra que tem muito ensinamento mesmo, né? É uma obra muito, muito rica, não é à toa que é um clássico da literatura espírita, uma obra muito rica em ensinamentos e que nos conta realmente tudo que acontece, né? Nós temos também, né, Cosmo, no livro Céu e Inferno, Kardec também coletou depoimentos de espíritos suicidas, narrando como foi, né, o que aconteceu na sua experiência. Inclusive que no Memórias de um Suicida, nós temos basicamente uma situação, né, que é a do Camilo e alguns outros companheiros e tudo mais, uma situação que o levou, né, a cometer esse ato. Mas no Céu e Inferno, nós temos situações, outras situações variadas, que não aparecem, por exemplo, no livro, como o caso de uma pessoa, de uma mãe, que, ao ver que seu filho vai desencarnar, ela também resolve acabar com a própria vida, pensando que iria ficar com ele, né? O que é um grande lucro, né? Pessoas que pensam isso, que pensam que vão porque um ente querido desencarnou, aí a pessoa não quer ficar sozinha, não aguenta a separação, e aí pensa, não, eu também vou junto, e que vão se encontrar, que vão estar juntos. Isso não acontece, né? Não acontece, muito pelo contrário. Vai tornar ainda muito mais difícil o reencontro com este ente querido. Porque se a pessoa continuasse a sua existência aqui, né, e aguardasse na hora correta, o momento de desencarnar, quando tivesse terminado o seu tempo na matéria, ela seguramente iria reencontrar o seu ente querido e continuar vivendo, né, junto com ele no plano espiritual. Só que quando a pessoa antecipa o seu retorno ao plano espiritual dessa forma, aí ela retarda e dificilmente ela vai encontrar com aquele que ela estava buscando, né? Pensando em encontrar quando cometeu esse ato deslocado, né? É lamentável, né, se ver esse tipo de situação, porque demonstra um total desconhecimento a respeito
da vida após a matéria, Exato. a vida espiritual. E a doutrina espírita, nesse particular, quando ela publica O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, ela vem revelar exatamente isso. Essa obra, que é muito bom você mencionar, que ela está fazendo 159 anos esse ano, né? Completou 159 anos de publicação da obra em agosto, ou seja, no mês passado. E a gente também vê um pouco de desconhecimento mesmo do espírita a respeito da mesma. É uma obra que não é uma obra muito grande, é uma obra que é composta apenas de 2 partes, e na segunda parte tem todos esses relatos que você está falando, né? O depoimento que Kardec colheu da situação da alma desses espíritos que passaram para o mundo espiritual em vários níveis, né? Inclusive os próprios suicidas. E a dona Ivone, quando ela relata, né, juntamente com esse espírito, o Camilo, né, que nessa obra magnífica, Memória de Suicida, a princípio, conforme você falou, você vai se sentir um pouco, pode até se espantar um pouco logo no primeiro, né, no Vale dos Réprobos, que é a primeira parte, né? Porém, o livro vai desenvolver normalmente e vai ter, principalmente, o que serve para todos nós, os exemplos daqueles espíritos que foram recolhidos pelos servos de Maria, né, naquela caravana magnífica, e que são colhidos e levados no plano espiritual para o hospital. E o objetivo da obra é nos informar como eles chegaram até aquele momento, por que eles cometeram aquelas situações, e ela projeta uma nova reencarnação, o futuro daquelas almas, ou seja, nos explicando que a misericórdia divina ela é para todos, inclusive naqueles momentos de maior fraqueza. Por quê? O suicida se enche de coragem para poder fazer isso, extinguir a sua vida, mas ele está fugindo de um problema. Isso é muito interessante quando você fala isso. Por quê? Porque uma tentativa, no fundo, né? Os irmãos que optam por essa alternativa, eles são extremamente rebeldes, né? Rebeldes à lei divina, porque nada ocorre sem a permissão de Deus. E tudo isso estava, de uma certa forma, né? Todas as experiências mais marcantes que todos nós vivemos, obviamente que estava prevista no nosso planejamento reencarnatório. Coisas banais, não, mas as coisas mais fortes, né? Da nossa vida. E se estava previsto, é porque era necessário que nós a vivenciássemos para podermos resgatar faltas pretéritas e também crescer espiritualmente, que é algo inexorável. Todos vamos chegar ao ponto de espíritos puros, queiramos ou não. O que acontece é o seguinte, como no caso, né, nós estamos falando sobre as consequências do ato. A pessoa que comete, né, o suicídio, ela está querendo não passar pela experiência que ela precisa passar. Então, ela diz, não, eu não quero, então eu prefiro morrer do que passar por isso. Só que ela se engana, porque além de todo o sofrimento que ela vai, no mínimo, duplicar, tem o fato de que ela vai reencarnar e vai passar por tudo isso outra vez. Só que em situações mais difíceis, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente reencarna, é como se nós recebêssemos um carro 0 quilômetro e nós tivéssemos a missão de ir até São Paulo. Só que eu não quero ir até São Paulo. Então, o que eu faço? Eu destruo o carro, jogo o carro ribanceira abaixo, porque aí agora não tenho mais, não posso mais ir para São Paulo, porque eu não tenho mais carro. Né? O carro que me deram para ir não existe mais. Só que não é assim que funciona a coisa. Você vai para São Paulo. Você vai de qualquer maneira. E aquele carro que você jogou ribanceira abaixo, você vai ter que resgatá-lo. E ele todo amassado, todo caidinho, todo ruizinho, é com ele que você vai para São Paulo, porque você vai ter que ir, não tem como fugir. Né? E, normalmente, quando o espírito, né,
ele comete esse ato, ele danifica o seu corpo perispiritual, a forma do seu próximo corpo material. E, obviamente, se a forma está danificada, o corpo estará danificado também. Então, se você antes tinha um carro 0 km para chegar a São Paulo, você vai ter que ir para São Paulo com o calhambeque, né? De qualquer maneira, porque você vai. E outro detalhe, né? A caminhada evolutiva, né? Que é progressiva, para esses espíritos, ela fica estagnada, né? Ela fica estagnada até que ele supere aquela prova que ele não quis vivenciar. Depois que ele terminar aquilo que era previsto, aí ele continua a sua caminhada. Mas, assim, você interrompeu um trabalho, um processo. Enquanto você não retomar e concluir, né, você não continua caminhando. Então, é muito, muito interessante isso, que as pessoas precisam entender que não adianta, né? Não adianta, nós só vamos retardar uma situação que a gente pode resolver agora e que nós vamos conseguir. Vamos conseguir sim, porque, como eu falei, Deus é bom, misericordioso, Deus nos ama profundamente e jamais nos daria uma atividade, uma missão, uma prova que nós não tivéssemos capacidade nem condições de passar, né? Então, é acreditar, né? É confiar que a gente vai superar. Hoje está difícil, mas amanhã vai melhorar. Com certeza que vai. Né? E o detalhe, esse escolho, que é a questão do suicídio, ele não está segregado a uma parcela da sociedade, ele está em qualquer nível do grupo social. Daqueles mais abastados, daqueles medianos, daqueles que têm menos posses. Dos famosos, né, Costa? Dos famosos, aqueles que têm sucesso, aqueles que não têm sucesso. Pode dar em pessoas maduras, em pessoas de maior idade, que também os estudos já revelam isso, e também pode dar nos jovens. Grandes situações a esse respeito. Minha esposa me passou uma matéria essa semana falando sobre a questão de um suicídio que houve no Japão, de uma jovem de 12 anos, né? Não, 12 anos não, 17. Se jogou do 12º andar de um shopping, né? E não apenas retiraram sua vida, mas ela também bateu numa outra pessoa, uma outra jovem de 30 anos. Então, as duas morreram. E aí, na matéria que ela desenvolve, né, era por uma questão de bullying, do bullying, né? Que eles sofrem lá também, tem grandes problemas, isso eu já vi que é uma questão mundial. E o grande problema é que, efetivamente, é um país que tem muito suicídio de jovem. Muito. E isso está na matéria. Uma quantidade imensa. Por quê? Vários são os fatores que podem trazer esse tipo de consequência para esses jovens, essas pessoas. O mais idoso, às vezes, porque não vê mais perspectiva, né, na sua vida. Às vezes a renda cai, desamparo. Eu já vi reportagens de pessoas que estavam mais velhas que queriam ser presas para ir para a cadeia porque estavam sem condições de subsistência. O mais jovem pode ser cobrado pelas questões de casamento, principalmente a mulher lá, ainda está muito voltada para isso. Apesar de ir para a faculdade, fazer a sua independência, mas o casamento ele é muito cobrado na sociedade para a mulher. A questão do sucesso para o jovem, né, para a mulher, para o homem. Tudo, e eles fazem, conforme você sabe, Silvia, eles fazem tudo de uma forma muito séria. Então, o insucesso por qualquer uma dessas situações é como se enchesse eles de desrespeito perante os outros, humilhação. Vergonha, né? Vergonha. E isso
vai fazendo com que essas pessoas comecem a ruminar esses pensamentos. E a gente sabe muito bem que quando você começa a pensar, a aproximação daqueles espíritos menos superiores que pensam igual é fatal. É a sintonia, né, Cosme? É a sintonia. E isso é algo realmente muito sério. No Brasil também não é diferente, né? As situações que ocorrem, apesar de que eu não sei se existe um estudo a respeito das variáveis que levam a pessoa a cometer esse tipo de extermínio, né, da vida, né? Mas é algo que, com certeza, os problemas do cotidiano, a dor, faz com que as pessoas fiquem sem esperança. E quando, conforme você falou desde o início, você acha que aquele problema é uma montanha intransponível, que você não tem forças para seguir e que não tem ninguém para poder lhe auxiliar, a solidão é algo muito sério nisso, tanto lá quanto aqui. Que as pessoas, às vezes, se sentindo sós, desamparadas, achando que Deus não olha mais para elas, elas acabam também fazendo esse tipo de tomando esse tipo de atitude. Então vejam que na obra, fazendo analogia com a nossa vida, século XXI, o livro Memória de um Suicida é do início do século XX, né? Então, continua a mesma coisa, no sentido de que as pessoas precisam de um consolo, de uma esperança, para que elas possam se sentir consoladas, por mais difícil que seja a situação, de que aquela decisão não será a melhor para que ela possa resolver aquilo que lhe acomete com maior dor. O problema, o Leon Denis tem um livro, o problema, né, do ser e da dor, que fala exatamente sobre isso. São as situações do cotidiano, as situações de maior decepção que vão levando as pessoas aqueles que não encontram o amparo na família, nos amigos, naquelas pessoas mais próximas, a perceber, achar que não tem mais sentido continuar aqui. Eu já vi algumas pessoas falar sobre isso. E quando na realidade você pode enxergar do outro lado, para uma outra ótica, que você está passando por tudo aquilo e que por você estar passando por aquilo, você é um vencedor porque você está resistindo. Exatamente. E como tal, o amparo está ocorrendo. E, com certeza, a ajuda espiritual ela é muito grande e ela, de fato, ampara. Então, é algo que realmente, para qualquer religioso ou não, que acredita em Deus ou não, Memória de um Suicida, essa obra, é um verdadeiro caminho para que a gente possa seguir e entender exatamente pelas consequências que nós absorveremos se nós tomarmos esse caminho, essa situação. E, só para fechar, Silva, todos aquele grupo, né, ali dos portugueses que estão no livro, Jerônimo, né, de Araújo Silveira, né, o Mário Sobral, o próprio Camilo Botelho, todos eles se arrependem por terem... Porque, e eles descrevem logo no início, o Camilo, eu não aconselharia a ninguém a seguir esse tipo de opção, porque é algo indescritível, que a gente não pode... Ele fala, a consciência culpada, né? Ele fala, inclusive, Cosme, que tudo o que ele relata ali, ele não consegue expressar realmente o tamanho do problema, né? Ou seja, o sofrimento que é vivenciado, ele diz que ele não tem como, né? Não tem como ele conseguir expressar, por mais que ele fale, ele não consegue, porque é uma dor que só mesmo aquele que vivencia que pode aquilatar. Porque por mais que ele descreva, ele diz que ainda é pouco.
ainda é pouco para descrever a realidade do que eles vivenciam, né? E um detalhe bastante importante, Cosme, que eu acho que é bastante válido a pessoa observar, né, é com relação aos sobreviventes, né? Aos sobreviventes. E tem um exemplo desse, né, que era, eu não me recordo agora quem era, não sei se era o Jerônimo Silveira, né, que ele era um vendedor, comerciante de vinhos, e ele vai à falência, né? Ele vai à falência e tinha a esposa e acho que 3 filhos, né? E ele dava muito conforto à esposa e às crianças, aquela coisa toda. E quando ele vai à falência, ele acha que não vai resistir, né, à vida da pobreza, que ele não vai conseguir aquilo, então ele resolve desistir da vida, né? E ele amando muito a família. Ele acha que não tinha condição de continuar. Só que o que ele faz torna a vida da família extremamente difícil e todos vão por água abaixo, né? O filho acaba preso, a filha querida se prostitui, a esposa também, uma situação terrível. E ele, inclusive, né, quando ele insiste, que os amigos espirituais dizem que ele não tem condições de voltar, mas ele quer voltar, ele quer ver como é que está a família, ele quer. Quando ele volta e vê o que ele causou à sua família, aí ele fica desequilibrado. Né? Desequilibrado, no manicômio de lá, do hospital, porque ele fica desequilibrado quando ele cai em si e vê o quanto ele prejudicou com o seu ato as pessoas que ele mais amava, né? Então, essa é uma questão, porque a pessoa, às vezes, ela tem aquele receio, ela acha que ela só está afetando ela, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, mas não é assim. Não é assim, porque muitas pessoas amam aquele ser, e ele, ao agir dessa maneira, ao desistir da vida, ao sair da vida dessa forma, ele causa uma dor e um trauma imenso para aqueles que o amam. Né? Não, detalhe, né, Silvia? Todos aqueles, a Margarida, que é a filha, o filho, todos eles o odeiam. Quando ele se aproxima, eles só tinham o pensamento porque o pai tinha feito aquilo com eles. E aí ele fica, por isso que ele entra completamente no estado de loucura, porque não só ter tirado a sua própria vida, mas a consequência que gerou essa situação. O desamparo que foi moral, físico, para todos aqueles que cercavam, a esposa, a filha e o filho. E aquilo deixa ele completamente atordoado, e ele não consegue se recuperar. Né? E, na assim, verdade, de imediato. Se ele tivesse permanecido ao lado da família, né, todos reunidos, eles teriam passado por aquilo, né, teriam, de repente, tido uma vida mais simples de trabalho, com mais humildade e tudo mais, mas todos teriam encontrado um caminho correto, né? Teriam permanecido de maneira correta na sociedade, mas ele acabou fazendo com que todos se transviassem, né? Porque ele abandonou, ele era o comandante do barco e ele abandonou o barco, deixando todos sozinhos, né? E aí, é verdade. E a coisa toda Isso é verdade, Silvio. É uma história bem, assim como as outras também, né? As outras histórias também chamam bastante atenção dentro da obra, e cada uma delas tem o relato da dor, né? Às vezes, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a questão da cólera. Um minuto, um segundo, uma situação repentina de cólera, ela pode botar a perder toda uma existência. Exatamente. E a gente vê exatamente essa situação naquele momento também, que é no caso do Mário Sobral. Né? Que era um homem de alta posição na sociedade portuguesa, um homem bonito, rico, um homem que tinha tudo, né? Mas acabou se envolvendo
com Eulina. Exato. E não Eulina não querendo continuar com aquela situação, que era uma situação que não era correta dentro da sociedade, ele vai ficar com raiva de Eulina, vai bater em Eulina e chegar às vias de fato enforcando. Vai tirar a vida de Eulina. Estrangular a Eulina, né? Estrangular a Eulina. E isso é uma situação que, de fato, isso vai perturbar ele muito. Era o tempo inteiro ele dizendo que ele não era digno, porque ele tinha matado Eulina, a pessoa que ele amava. Ou seja, ele amava, mas naquele momento de cólera, de ira, de dor, ele tirou a vida dela. E depois se suicida, né? Exatamente, depois ele se mata. E depois ele se mata. Né? E aquilo vai persegui-lo terrivelmente, né? A ponto de que ele deseja renascer sem as mãos que ele utilizou para estrangular Eulina, né? E aí a gente vê, né, Cosme, quando a gente observa determinadas situações, né, nascimentos assim que até às vezes surpreendem, né? Surpreendem os médicos, porque eu conheço um caso que a gravidez inteira, com todos os recursos que nós temos hoje, não foi visto. E quando o neném nasceu, o neném não tinha, né, assim, parte do braço esquerdo. Né? Não tinha parte do braço esquerdo. E foi um choque para os médicos, porque durante todos os exames, todas como se chama, as ultras, né? Ultrassonografia, aquela coisa toda, para ver como está o bebê, não foi visto. Ninguém viu. Né? E na hora do parto, quando o neném nasceu, é que aconteceu. Então a gente fica se questionando, meu Deus, o que é isso? Né? Pais normais, pais saudáveis, jovens, e acontece uma coisa dessa, né? Que a medicina, né? A medicina na época, os pais fizeram todos os exames, buscaram todas as explicações na medicina e não encontraram. Né? Não foi encontrado o porquê daquela situação. Não havia motivo conhecido pela medicina para que aquilo tivesse ocorrido. E aí a gente vai vendo na literatura espírita, né, esses casos, e aí a gente entende. Né? A gente entende o porquê que as coisas acontecem, e a gente, mais uma vez, observa que tudo segue a vontade de Deus e a justiça divina. Né? E, nesse caso, o espírito tinha, né, condições de participar do seu planejamento reencarnatório e ele desejou renascer dessa maneira. Né? Ele desejou renascer assim. Então, é tudo muito interessante, né? Tudo muito interessante, como a gente vai observando, a gente vai vendo que a vida, né? A vida é preciosíssima. Por quê? Porque a vida é opção, é a oportunidade que o espírito tem de corrigir, né, os erros cometidos no pretérito, de se aperfeiçoar, e é para isso que nós estamos aqui. Né? Então, a reencarnação é preciosíssima, não deve jamais ser desperdiçada, né? Porque a gente sabe que para cada um reencarnar, tem 3 ou 4 da fila, né? E cada vez mais, com o número de casais que cada vez não querem ter filhos, ou tem apenas um, não tem, né? Ou não tem, né? Exatamente. Essa dificuldade vai ser cada vez maior. Então, a reencarnação vai ser um bem cada vez mais e mais precioso, né? Mais e mais precioso para que o espírito possa fazer aquilo que ele tem que fazer para evoluir, né? Para evoluir. E aí, quando a gente está lendo a literatura espírita, quando a gente se vê no plano espiritual, né? Os espíritos no plano espiritual, que eles se conscientizam, né? Nossa, eu preciso a chance para voltar e corrigir o que eu fiz de errado, né? É aquela chance. A gente sempre quer, né? Quando a gente comete um erro, a gente sempre quer ter oportunidade de retornar, né? De retornar para corrigir. E a gente retorna. Só que quando chega aqui, que a gente vai passando, né, pelas dificuldades que a gente até mesmo muitas vezes solicitou, a gente não quer, né? A gente não quer. E aí o livro chama a atenção, e para que a gente possa fazer essas reflexões, e a doutrina espírita, dentro desse particular,
ela vem nos trazendo essas consequências, né? Não que a misericórdia ela cesse para as pessoas, mas é aquilo que você falou. O processo do resgate daquilo que nós, das nossas existências, ele será mais demorado. Com Então, certeza. como consequência, sobrará a dor para esses momentos de maior dificuldade. E eu tenho certeza aqui que ninguém quer se sentir infeliz ou sofrer por consequências durante muito tempo. Nós fomos criados para sermos felizes, alcançarmos a felicidade. E é interessante que essas colocações a respeito de penas eternas, penas futuras, que está dentro do próprio livro O Céu e o Inferno, né? Tem um capítulo 8 que fala sobre isso, e a doutrina espírita nos informa exatamente isso. Por mais difícil que tenha sido a sua decisão, por mais infeliz que ela tenha sido, a escolha que você tenha sido feita, o amparo, a misericórdia do Pai, ele é para todos. Para aqueles que já estão mais conscientes em relação ao porquê aqui estão e como devem agir, para aqueles ainda que não despertaram para as verdades da vida e que estão ainda se equivocando a 360 graus. Todos nós nos equivocamos, porque estamos ainda no processo de aprendizagem. Estamos aprendendo a nos corrigir, a melhorar essas oportunidades. Nós não sabemos se já cometemos isso ou não. Por isso, nós não devemos julgar ninguém por qualquer atitude que tenha sido feita. Isso é uma das coisas também que a gente deve aprender, a doutrina espírita nos explica isso. Nós não podemos colocar o dedo em rixe e acusar aquele que faz essa escolha. Mas misericórdia, né, Costa? E orar muito. exatamente. Mas orar e pedir ao Pai, aos amigos espirituais, aos bondosos amigos do plano espiritual superior, para que possam ampará-los, para que essas pessoas, em breve, elas tenham possibilidade de resgate. O que nos explica a doutrina é que tudo aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Então, como o perispírito é algo que não cessa e que ele vai seguir nos processos reencarnatórios de outras vidas, se ele foi afetado, e normalmente ele é afetado nesse processo de extinguir a vida material, porque ele é uma cópia do que nós temos aqui no corpo físico, essas situações elas serão vistas em outra existência. E daí a gente tem vários sinais, conforme você falou aqui do bebê, desse processo, né, da própria consciência da dor, uma consciência pesada, uma consciência muito difícil, ou daqueles que ainda não se arrependeram, mas fizeram, através de atitudes completamente translocadas, né, vão sofrer as consequências, seja na casa mental, seja dentro do processo físico, né? Então, isso abre para todos nós um grande alerta, embora a gente não possa dizer que nós não vamos fazer ou ter alguém próximo que vai escolher essa opção para se sair da vida material. O que nós temos que recordar é a sentença do Cristo que nos pede, né, para vigiar e orar, orar e vigiar, sempre. Porque é algo que nós não sabemos o que nós faremos daqui a um minuto. O que nós receberemos e que poderá nos trazer completamente situações contrárias àquele que nós estamos vivendo nesse momento e que pode nos trazer atitudes infelizes, como a própria retirada da vida material. O Cosme estava me lembrando aqui de um outro detalhe, que é o seguinte, esse tipo de espírito, ele não renasce no seio familiar anterior, né? Ele vai renascer num núcleo completamente estranho. Ele não vai renascer no seu núcleo familiar, porque ele não, digamos assim, não prestigiou, né? Vamos dizer assim, não valorizou o amor que ele recebia
dessas pessoas e não hesitou em fazê-las sofrer muito. Então, ele não renasce, o espírito suicida, ele não renasce nunca no grupo familiar de onde ele escapou, né? De onde ele fugiu. Ele vai renascer num outro grupo completamente diferente e, normalmente, esses espíritos que vão recebê-lo como pai e mãe são espíritos muito endividados a quem é dada a oportunidade de receber aquele espírito que vai renascer com problemas, né? Como você falou, problemas físicos ou mentais, e o espírito, aquele grupo, aquele casal vai aceitar ou não a incumbência. Caso eles aceitem, os seus débitos, que também são grandes com a lei, serão minimizados por eles aceitarem ser pais desse espírito, né? Então, é outra situação, que o espírito não nasce no núcleo, né, que ele abandonou, né? Ele vai nascer num núcleo completamente diferente, né, daquele no qual ele vivia. Então, é muito importante, né, Cosme? Como a gente falou no início, é muito importante que a gente frise aqui mais uma vez que não importa, né? Não importa a situação que a gente esteja vivendo, a pessoa que opta por essa solução, ela está com muita dor, ela está passando por uma situação que ela não se encontra com coragem de enfrentar, né? Mas, por mais difícil que pareça, você vai conseguir superar, né? Por mais difícil que pareça, o melhor é sempre viver, porque quando nós optamos pela porta enganosa do suicídio, tudo que a gente não consegue é cessar a dor, né? Cessar a dor, cessar o sofrimento, tudo isso ao contrário, né? Eu digo que nós literalmente pulamos da frigideira diretamente no fogo, né? Se já estava ruim, fica muito pior, né? Se já estava ruim, fica muito pior. Vai ficar muito pior. Algum comentário dos nossos amigos aí que nos acompanham? As pessoas estão muito quietinhas hoje, estão bem quietinhas hoje. Então, vamos continuar. Eu, nesse momento, eu acho que a terapia do Evangelho, né, que é algo salutar, é o grande remédio para que a gente possa acalmar os corações e as mentes, né? Porque quem é que não sofre nesse mundo, nessa terra? Às vezes, nos enganamos quando observamos locais muito luxuosos, muitas festas, muitas badalações, e às vezes imaginamos que dentro desses grupos não tem sofrimento. Quando na realidade podemos afirmar que tem sim. Com certeza. Talvez um sofrimento diferente de outros quando nós identificamos irmãos que têm dificuldade até para comer, para um agasalho na época do frio, nas noites mais difíceis, né, de chuva, de vento frio. São situações, de fato, que levaria qualquer um ao desespero. Mas é importante que todos nós tenhamos em mente que existe um Pai misericordioso e que ama a cada um dos seus filhos. E todos nós somos filhos desse mesmo Pai. E é importante que esse Evangelho do Cristo, que nos dá a renovação para que nós possamos nos aproximar dele e de Deus, para que sejamos justos, para que sejamos fraternos, para que sejamos, de uma certa forma, temos as correções necessárias das dificuldades que nós trazemos há muito em nossas almas, em nosso âmago, em nossos corações. Então, o Evangelho funciona como esse elixir, que, como tomado em doses diárias, homeopáticas diariamente, ele nos dá forças, mesmo naqueles momentos de maior dificuldade, em que parece que carregamos o mundo em nossas costas. O amparo espiritual, se nós tivermos humildade de fazer uma prece, uma oração, a ajuda chegará. Pedir e obtereis, né, Cosme? Pedir e obtereis. E por mais que não seja, talvez, aquela situação que nós esperássemos. Eu gostaria que aqui modificasse 100%, 360 graus. Ainda que nós não percebamos
que essa modificação é imediata, mas só o fato de nós reconhecermos que nós temos esse amor do Pai, lembremos André Luiz dentro do nosso lar, quando ele não aguentava mais sofrer por aqueles momentos de maior dificuldade, naqueles 8 anos que ele passou no processo de sofrimento moral, da psique completamente destruída, dizendo que não aguentava mais e rogava a Deus para que o amparasse. A ajuda chegou. Então, estejamos em qualquer lado da vida, essa ajuda não cessa. Essa ajuda, ela é constante. Basta que nós reconheçamos que temos esse Pai misericordioso que nos socorre sempre, que nós, assim, reconheçamos os nossos equívocos, os nossos erros. Exatamente. Quando chegamos, então, ao nosso final, né? Só nos resta agora agradecer com uma prece, né? Vamos, então, fazer a nossa prece final de agradecimento e encerramento. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado, por mais essa noite de luz aos nossos corações e mentes. Obrigada pela semana que passou, por essa semana que se inicia. Que todos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que nos ouvirão mais tarde, através da gravação, que ficará em nosso canal no YouTube, possam se sentir acolhidos, amparados, orientados com relação a essa temática tão desafiadora. Que todos, Senhor, ao ouvir esse programa, possam ter em suas mentes que a vida é extremamente valiosa e que em qualquer situação o melhor é sempre viver. Graças a Deus. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite para todos. Rosana aqui nos dando boa noite também. Gratidão e obrigada. Boa noite, querido. Boa noite a todos. Boa noite, Cosme. Boa noite, pessoal. Beijos e até a próxima semana. Silvia. Boa noite, pessoal. Uma semana de paz para todos e até o próximo domingo, se Deus quiser. Até. Tchau, tchau. Tchau.